Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Sábado, chegamos no 7º dia, dia de adoração e louvor. Fique comigo até o final, quero orar com você. Você sabia que a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais lido do mundo, mas ao mesmo tempo o menos praticado? Se nós vivêssemos o que a Bíblia diz que devemos viver, se nós praticássemos, colocássemos aquilo que aprendemos como lições para a nossa vida, experiência, o mundo seria diferente. Olha o que diz Isaías na nossa meditação hoje, sábado, capítulo 55 e o verso 11. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Assim será a palavra que sair da boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor tem força. A palavra do Senhor é o verbo. João capítulo 1 e o verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Filho de Deus era o verbo, e Jesus veio a este mundo como a palavra viva e eficaz. E diz o profeta que a palavra de Deus semeada, a palavra de Deus plantada, a palavra de Deus divulgada, replicada, multiplicada, ela não volta atrás, porque ela é uma semente que produz o fruto no seu devido tempo. Ela não volta vazia. Então veja que a Bíblia já salvou e alcançou milhares de milhões de pessoas. Em comparação ao mundo, o tamanho do mundo, a quantidade de habitantes que temos na Terra, quase 8 bilhões, é bem pouco. E se somar todos os habitantes que viveram desde Adão até hoje, os que viveram verdadeiramente, piamente a palavra de Deus são poucos, mas ela produz frutos. Agora, nós não sabemos a quantidade da colheita que Jesus fará, porque Ele é o ceifeiro quando Ele vier. Então, a palavra de Deus, a semente do Senhor, ela tem poder. Jesus, ele disse em São João 6,38, ele disse assim que Ele não veio para fazer a vontade do Pai, ou seja, Ele não veio para pregar a semente. Ele não veio para difundir uma semente da sua vontade, para fazer frutificar a sua vontade. Jesus disse em São João 6,38, ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Ele não veio para dizer, ele não veio para plantar a semente da sua vontade ou da sua palavra, mas a palavra de Deus. Olha só, Jesus falando isso, Ele, o Filho de Deus, Jesus que é homem e Deus ao mesmo tempo, simultaneamente, 100% homem, 100% Deus. Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, eu não vim para semear a semente da minha vontade, mas a semente que frutifica, aquela que é plantada, aquela que é semeada e não volta vazia. Mahatma Gandhi disse assim, uma ocasião: a força não provém da capacidade física, e sim de uma vontade indomável. Por isso Jesus, quando começou o seu ministério, ele disse assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta deve ser a nossa filosofia cristã. Esse deve ser o nosso caminho. Nós devemos pautar a nossa vida desta maneira. Eu fui convertido não para fazer a minha vontade, mas para semear a semente da vontade daquele que me converteu, daquele que me salvou, daquele que me transformou, me restaurou, me libertou. Eu vim, ou melhor, Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do Pai. E nós dizemos assim: eu fui batizado, eu fui transformado, eu fui selado pelo Espírito Santo não para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me convenceu do pecado, a vontade daquele que me libertou, porque o Espírito Santo, o Espírito Santo é o nosso guia, ele é o nosso protetor, ele é o nosso consolador. Jesus disse, em precisas palavras, que ele disse assim: convém que eu vá para o Pai, para que, se eu for, ou melhor, se eu não for, eu não poderei enviar o Espírito Santo, mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo da verdade, que os convencerá do pecado, do mal, mostrará o caminho do bem, os libertará e os salvará deste mundo vil e pecador. É assim que a Bíblia funciona. É assim que a Bíblia funciona. Então, disse o profeta, inspirado por Deus, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, você está recebendo a palavra hoje. Você está ouvindo a palavra, e a semente da palavra de Deus entrou no teu coração agora, nesse momento que você está ouvindo. E diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que a semente da verdade, que a palavra de Deus, quando plantada, ela não sai vazia, ela não fica, ela não morre. Ela cresce, frutifica no seu devido tempo. Então, amigo, amigas, a palavra de Deus só não frutificará em você se você a enterrar, se você a jogar fora, se ela cair em solo duro, se ela cair em solo pedregoso. Então, se o seu coração está pedregoso, se o seu coração está duro, se o seu coração não recebe a semente do bem, da verdade, da justiça, do amor, da paz, da esperança, da salvação, peça por misericórdia a Deus, e eu vou orar com você para que Deus lhe dê um coração de carne, e Ele vai transformar a sua vida, vai transformar o seu coração, a sua mente, vai fazer de você uma nova pessoa, como fez com Nicodemos. Lembram-se de Nicodemos? Que Jesus disse para ele assim: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos creu e nasceu de novo. Vamos orar neste sábado. Inclina sua fronte e, se puder, feche seus olhos e oremos. Senhor meu Deus, que a semente da verdade que um dia foi plantada em nossos corações e está sendo plantada agora, nesse momento, em muitos corações, milhares de corações, que produza o seu devido fruto, porque diz o Senhor que a sua palavra não voltará vazia. Assim que seja a colheita grande, a colheita seja abundante, para a obra do Senhor, para a alegria de Deus, para a alegria de Jesus e do Espírito Santo. Toca em nossas vidas, por favor. Retira de nós, afasta de nós todo mal, todo pecado, os vícios que nos impedem de ter uma vida plena com o Senhor, porque o pecado nos separa de Deus. Então, por favor, apaga, remove tudo que há de ruim, todo o lixo da nossa vida, e assim recebamos a presença de Jesus, justificados, limpos, purificados pela sua graça e seu amor e o seu perdão. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês, feliz sábado. Tchau, tchau.